Te mandei o convite já. Agora, misericórdia. Relaxa, minha filha, hoje é segunda-feira, as coisas estão desse jeito, pra você ter noção. Meu Deus do céu, vai ter que remarcar outro dia, não é possível. Imagine, não, se já é difícil a gente conseguir um dia com vocês, imagine outro dia. A minha primeira também não deu certo, relaxa, respira. E a gente só conseguiu marcar depois, acho que de uns 4 meses. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. É nesse nível aí, minha filha. A gente não pode discutir, a gente faz as coisas no tempo que é para serem feitas, né? Mas tá tudo bem. Cadê a Verdade. participante especial? Tava esperando, achando que tava demorando. Cadê ela? Não, o pai tava segurando ali, porque senão vai passar um temporal aqui. Mas vale a pena. Ela é importante nesse momento. Daqui a pouco ela já vai dormir, então vou mostrar logo ela aqui e já já o pai vai preparar ela para o sono dela. É importante. Ó, eu falei sobre isso na instante, a importância do pai nesse maternar aí. É, com certeza. Sara! Tá brincando no quarto. Então deixa ela lá, não precisa chamar. Vem. Ei, Fala oi! princesa! Fala oi! Oi. Oi! Pessoas? Com direito. Tchau. Tchau, meu amor. Um beijo, boa noite. Tchau, beijo. Isso! Mamãe. Oi! Mamãe. As pessoas estão Tipo, falando e com quem é você. essa? Mamãe. Oi. Pronto. Vamos aos trabalhos. Tchau, Sara. É isso aí. E aí, me conte como foi seu dia hoje, né? A vida dupla da mãe, como é isso aí? Eu comecei falando desse maternal e dessa importância da família, né? Porque a gente às vezes esquece de como o quão é importante a escolha dos pais, na verdade, que foi o que a gente estava conversando antes. Eu acho que o maternal ele começa na escolha do pai e da mãe. Quando a gente escolhe uma pessoa para estar com a gente escolhe na intenção de que ela cresça, né? De que isso seja uma sementinha que vai ser plantada e a gente vai criar aquilo ali e vai germinar e vai gerar uma criança. Então, para mim, isso foi uma questão no final de semana importantíssima e eu fiquei batendo cabeça, porque eu falei assim, não, isso aqui para mim é importante, isso para mim é família, né? Isso para mim é a base da vida do ser humano, é a família. Se você não tem uma família estruturada, possivelmente, né, você também não terá um filho, eu vou dizer, você vai ter um filho legal, um filho educado, que, né, a gente vai conseguir dar conta disso, mas eu acho que vai ficar faltando alguma coisinha ali. E aí, como é isso para você? Como é que surgiu Sara antes? Porque Sara surgiu antes, né? Então, boa noite, gente. A gente ficou Se aqui apresente, eu falando. comecei a falar porque eu tô. Se apresente, quem é Dejani? Por que Dejani está aqui? Eu sou Dejani, eu sou a mãe de Sara, a esposa de Saulo. Vou fazer 6 anos de casado, 13 anos juntos. E essa questão, né? Esse assunto, assim, eu vi que mexeu muito com Júlia, a gente conversou bastante por esses dias, né? E ela me falou uma coisa que realmente é muito importante, que Sara, Sara não veio na gestação. Antes de ela já veio antes de todo um processo, né?
Aí eu fiquei assim, o início de tudo vem realmente quando a gente faz a escolha do nosso parceiro. Então, esse período do namorar, do noivar, até o casar, é esse período que você conhece o seu parceiro, né? É nessa hora que você vai ver como é que é a relação que ele tem com os pais dele, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão, os valores que ele tem, os pensamentos. Então, é durante esse processo, antes do casar, que a gente realmente vai conhecer e perceber, opa, é isso que eu quero para mim, é esse homem que eu quero como meu esposo, como o pai dos meus filhos. Então, o namorar não é só um beijinho, troca de beijo, né? E troca de carícias e pronto. Não. É um momento muito importante para você dar o próximo passo, que vem o noivar e o casar. E a partir de então você também ter seus filhos. Então, o papel do pai nesse processo, né? Na família, na criação do filho é muito importante. É muito importante. Então, sabe que, infelizmente, a gente, hoje, acho que a maioria da população, né, é formada de mães solos, mas a gente não pode perder essa esperança aí, né? Eu te trago como exemplo, por isso que eu falei, eu te trago como exemplo e admiro muito por você ser uma mulher jovem e que já tem essa visão, e talvez essa visão tenha sido baseada em algo que a gente também comentou, que foi Deus, né? Quem é o nosso pilar da vida. Exatamente. Quando a gente tem Deus, né? Que a gente tem os nossos princípios cristãos, né? Muda, a gente começa a ter uma outra concepção, né? Os valores, os princípios, a troca que tem, né? Entre o homem e a mulher. Então, isso é muito importante. E ter Deus no centro, né? Para nos guiar, para nos orientar, e nós seguimos a orientação dele, isso faz toda a diferença. Faz a diferença quando o homem entende que a importância dele na vida da mulher, no lar também, né? Então, ter um lar cristão, constituir uma família, você ter um lar cristão, isso é a base. É a base, assim. A base é Deus, mas para que a gente possa ter realmente um lar cristão, a gente precisa seguir essas etapas. Não é nada engessado, né? Mas a gente seguindo essas etapas, ter um parceiro, né, que cole com a gente, um parceiro que seja realmente de boa índole, né? Que compartilha os mesmos valores que você. Eu não vou dizer pensamentos, porque eu posso pensar em algo, Saulo pensa totalmente diferente. Mas nós temos os mesmos valores, nós temos os mesmos objetivos, e isso é muito importante, né? Então, quando eu conheci Saulo, eu analisei todos esses detalhezinhos assim, né? Vi como é que era a relação dele com família. Saulo é muito família, muito, muito, muito família. Aí eu vou fazer grude. Família com família, aí que eu já vi algumas pessoas aparecendo aí. Então, via como é que eu analisava como é que era ele, né? O comportamento, como ele respondia à mãe, o respeito que tem, né, pelos tios dele, a cumplicidade com os primos. Então, a gente precisa analisar isso, porque isso vai interferir, a gente vai ter uma consequência, né, nas escolhas que a gente fez. Então, a minha filha, ela pode, de repente, não estar em um lar que seja de amor, né? Que não vai ter Deus, que não vai ter os princípios e os valores. Então, vou ter uma filha, mas não com os princípios que eu idealizei. E é muito importante que ambos, né, compartilhem dos mesmos valores, porque isso faz muita diferença, né? Eu estava pesquisando, quando eu cheguei, eu falei assim, peraí que eu vou pesquisar um pouquinho aqui, né? Porque esse maternar, de fato, é algo novo para mim e algo diferente. Falei, não é só maternar, tem mais coisas ali, é por isso que mexeu tanto comigo. E aí, uma das pesquisas que eu fiz aqui fala justamente sobre isso, o vínculo e o cuidado, né? Segundo os especialistas, os primeiros anos de vida de uma criança precisam de proteção e cuidado. Quando são negligenciados, a comunicação entre o córtex frontal, né, que é, no caso, o nosso cérebro, e alguns
algumas outras regiões, elas acabam sendo afetadas e não funcionam direito. Eu fico assim, misericórdia. Ou seja, a criança ela deixa de desenvolver uma parte do cérebro dela porque não há esse estímulo, né? O estímulo familiar. Ou seja, não é essa história do ser engessado, é justamente a história de você ter um leque de opções, mas que você tenha uma rotina, por exemplo. Eu brigo muito que eu falo, gente, a importância da rotina na vida de uma criança, ela é gigantesca. Eu sei que eu particularmente não tive rotina porque a minha mãe trabalhava fora. Então eu tinha uma rotina baseada na rotina dela, que era ir trabalhar fora todos os dias, e depois quando eu cresci, aí eu fui estudar, então assim, eu tinha a minha rotina de estudo, de trabalho, mas não era aquela rotina, por exemplo, que a gente tenta introduzir hoje, que é você passa 6 meses amamentando, depois da amamentação aí vem a introdução alimentar, aí depois da introdução alimentar você tem mais uma outra fase. Isso para mim é uma rotina, isso precisa perdurar até a fase adulta, né? Eu tenho uma amiga que falou semana passada assim, eu estou vivendo o maior dilema da minha vida, a fase mais difícil. Eu falei, qual é? Ter rotina. A gente não tem rotina. É isso mesmo. Eu até fiz uma postagem recentemente falando sobre a rotina da maternidade, né? Eu aí até acrescento paternidade, porque a gente sempre fala do maternidade, mas pelo menos na minha experiência, o marido é bem presente. Então, é muito importante a presença dele na nossa vida, né? Me ajuda bastante. Mas essa questão da rotina, realmente, com a chegada de Sara, eu percebi no início eu estava toda bagunçada, não vou mentir. Então, é que a gente fala de maternidade real, né? Então, realmente, assim, eu sou uma pessoa que sou extremamente organizada. Eu gosto de planejar tudo, gosto de tudo bonitinho. E aí eu comecei a perceber que eu já não tinha mais essa rotina de organização, de planejar. E eu me via, era no tempo de Sara, né? Então, muitas das vezes, eu fazia com que eu pulava as etapas, eu deixava para fazer em um outro momento. E, na verdade, até hoje isso ainda acontece, né? Por mais que a gente tenta manter uma rotina, né? Mas quando a gente percebe, né? Eu trabalho, né? Então, eu não passo o dia todo com ela. Então, quando eu chego em casa, é essa hora que deixa o celular de lado, né? E é esse momento que eu tenho 2 a 3 horas de relógio para eu ficar com a Sara, né? Com a minha filha. Fico com saudade o dia todo. Então, quando eu chego em casa, é a hora de eu cuidar. Às vezes, quando ela não está tomada banho, eu faço questão de dar o banho nela, de dar comida, para poder eu ter esses momentos com a minha filha, né? Então, isso é importantíssimo. Exato. A gente cria uma rotina, nós criamos uma rotina com Sara, principalmente a da noite, né? Então, quando ela quer dormir, ela já pede um livrinho e vai para a cama. Então, é a hora da gente contar uma história e a gente fazer nosso momento ali de oração e ela vai dormir, né? A gente ficou ainda um pouquinho com a rotina bagunçada porque a gente fez um processo do desmame recentemente, então bagunçou para ela entender que ela tinha que dormir sem a mama, né? Demorou um pouco. Na verdade, a gente ainda está ajustando, está nesse processo dos ajustes, né? Mas a rotina é muito importante, né? Porque senão você se vê totalmente bagunçada, desorganizada, seja a sua vida profissional, a sua vida até conjugal também, né? Porque às vezes você demanda tanta energia, porque eu costumo dizer que a gente não tem não é uma jornada dupla, né? Tripla, enfim, porque a gente trabalha e cuidar de casa, cuidar de filho, dar atenção para marido. Então, realmente, quando você vê no final do dia, parece que as energias foram sugadas. Então, eu costumo dizer que Deus dá porções para as mães, né? Dá umas porções extras para que a gente possa ficar de pé e poder estar ali lidando com todas essas demandas da gente, né? Eu realmente fui pesquisar para você ter noção. Eu falei, não, é um universo totalmente desconhecido para mim. Aí a gente tá falando da rotina, eu fui falar da rotina, não tinha visto a rotina embaixo, né? Tava vendo só o vínculo. Aí na rotina tem crianças criadas em ambientes sem rotina, inseguro, sem um ambiente,
Não, desculpa. Crianças criadas num ambiente sem rotina, inseguro, eles crescem inseguros emocionalmente, crescem violentos, perdem a capacidade de ligar e desligar o mecanismo de defesa. Olha só a importância que tem da rotina e que a gente acha que não. Ah, deixa aí desse jeito, faz de qualquer jeito, a gente não vai conseguir dar conta, não. Mas eu acho muito que o adulto hoje que não consegue estabelecer uma rotina é porque o adulto cresceu sem a rotina. Então, a gente precisa desfazer, né? A gente precisa desmistificar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Tirar as nossas crenças e dizer, não, peraí que agora eu vou começar do zero. A partir de hoje, tem uma pessoa nova na minha casa, então, a partir de hoje, a gente precisa tentar fazer desse jeito. Por isso que eu digo que o maternal é um lugar totalmente desconhecido. Você pode ter 10 filhos, 50 filhos, vai ser um lugar desconhecido. Porque cada filho vai te demandar uma situação, cada filho vai te apresentar uma coisa diferente, e aí você precisa estabelecer aquela rotina, senão você enlouquece. Filho, assim, traz pra gente novas responsabilidades, novas demandas, como você mencionou, novos desafios. Cada dia eu costumo falar assim, para quem é mais próximo, né? Cada dia eu tenho mini infartos com Sara. Então, sábado foi um deles. Não sabe como é, testa o coração todos os dias. Mas pois é. Mas é muito importante esse processo da rotina. A gente sempre quis, trazer para a Sara o hábito do ler, né? Sara não assiste tela, então realmente isso nós conversamos, né? E dizemos, até os 2 anos Sara não vai ter acesso à tela. Demanda, porque é muito fácil hoje em dia. Eu sei que cada um, eu tô falando por mim, eu sei que cada mãe, né, ela vai ter uma realidade totalmente diferente, né? Mas aqui em casa a gente tenta fazer da forma como a gente idealizou, né? Nem sempre segue ao pé da letra, mas pelo menos a tela a gente consegue seguir, né? Demanda tempo, energia, porque é o brincar, é ter que você ser criativo mesmo. Sempre faço aqui, costumo fazer rodízios de brinquedo para ela não enjoar. A gente vai trazendo outras brincadeiras, eu pesquiso, e aí a gente tem troca com mães, né? Que as mães sempre costumam, né, de fazer essas trocas. Depois que a gente vira mãe, a gente acaba mudando um pouquinho, né? O nossos grupos. Acho que muito. Então, é uma troca de experiência que a gente tem com as mães, né? E é bem legal isso. Então, a gente vai estabelecendo realmente essa rotina para ela. Então, ela entende que tem um momento dela comer, um momento dela brincar. Aqui em casa ela já bota a sandália dela para poder ir para o parquinho. E aí ela sabe também que tem a hora dela poder ficar aqui em casa. Então, assim, tem uma hora, tem um momento que a gente, agora é a hora do culto, e ela já entende, do jeito dela, ela faz a oração também, e assim, é esse momento que nós temos, né, como família, a gente vai tentando aproveitar cada momento. Nem sempre eu consigo acompanhar todo esse processo por conta de estar trabalhando, mas os finais de semana, o tempo que eu tenho, eu tento manter essa rotina. E quem fica com ela, né? O pai, quando tá com ela, tenta manter essa rotina também. Mas é isso, a gente vai se virando nos 30. Você só tá confirmando tudo aquilo que veio para mim de fato no final de semana, né? E que eu já tinha essa concepção, já entendia isso. Hoje de tarde eu tive uma conversa bem profunda com uma conhecida. E aí a gente estava falando justamente sobre a importância da gente ter um planejamento para ter um filho. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, para ter filho não precisa de planejamento. Para ter filho, a gente só tem o filho e depois a gente planeja. E quando eu vejo alguma situação desse tipo, óbvio, gente, que isso não é com todo mundo, né? Infelizmente, não é com todo mundo. Mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa dependência, essa defasagem? Eu acho que a gente muda isso quando a gente vai lá atrás e buscar aquilo que a gente de fato quer para a vida. Eu tenho a certeza absoluta, e não foi por acaso que eu te chamei para vir falar sobre isso, porque é de fato um espelho para mim, porque a gente se conhece há muito tempo,
E a gente não. Se eu contar para as pessoas quem a gente era, sei lá, com 25 anos, a gente não fazia nada de errado, mas a gente se divertia muito. E a gente teve uma virada de chave. E nessa virada de chave, nesse entendimento do que a gente queria para a nossa vida, você talvez tenha dado um passo um pouquinho mais adiante, né? Um pouquinho mais rápido, mas também porque era o seu tempo ali. E aí você pegou o feeling e foi. E dali começou o seu planejamento familiar. Dali começou a sua rotina, dali começou a sua mudança de vida, para que você hoje conseguisse dar para sua filha o melhor. E eu tenho certeza que mesmo que você não tenha recebido o melhor, né, dentro daquilo que a gente espera como pai e mãe, que as expectativas são diferentes, mas assim, seu pai e sua mãe deram o melhor para você, minha mãe me deu o melhor, mas você está dando o melhor para a Sara, né? Então, de novo, eu vou continuar te parabenizando por isso, que eu realmente falei assim, se hoje eu tenho uma amiga, eu tenho uma outra amiga também que é bem similar, com algumas nuances diferentes, algumas situações diferentes, mas ainda assim eu consigo olhar para você, mesmo com pouca idade, eu digo, eu preciso falar com ela, porque ela precisa falar para as pessoas da nossa idade que é possível, né? Que a gente não pode desistir daquilo que a gente desenhou lá atrás. Porque muita gente desenhou que nós mulheres tínhamos que ser fortes e que tinha que dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo. Se você consegue entender o lugar, o seu papel na sociedade, o papel do outro na sociedade, você consegue formar um vínculo e consegue seguir, né? E a gente consegue estabelecer esse vínculo e seguir juntos. Que acho que tem muita gente aí desiludida, inclusive, né? Já passei por esse período, desiludida, dizendo assim, não, eu não vou casar, eu não vou ter filho, isso dá muito trabalho, isso e na expectativa de ter um filho, daqui a pouco acaba se separando, que acontece, a gente não pode dizer que não acontece, mas como eu falo de energia, né, que quando a gente está na mesma energia, a gente fala as mesmas coisas. Você viu que o tempo todo que a gente está falando aqui, quando eu vou olhar o que eu escrevi, você falou exatamente o que eu escrevi aqui. Isso se chama sintonia. E isso a gente também tem que levar para os nossos companheiros, né? Para aquilo que a gente quer da nossa vida. O que você quer da sua vida? Como é que você faz para conseguir ter uma rotina legal com sua filha? Eu preciso estar vinculada a alguém, né? Inclusive pela rede de apoio, né? Seus irmãos, seus sobrinhos, sua mãe, seus amigos. Todo mundo ali, vibrando na mesma sintonia, porque senão as coisas não funcionam. Pelo menos eu acho que não, né? Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Verdade. Você falou de um ponto aí muito importante, que é a questão do rede de apoio, né? Eu tive uma rede de apoio, não da forma como eu idealizei, como eu imaginei, até porque Sara nasceu num quadro da pandemia, ainda estava na pandemia. E então, assim, era restrito, né? Algumas pessoas, minha sogra mesmo na época, logo nos primeiros dias, ela ficou gripada, então com receio de ser gripe ou Covid, ela precisou realmente, não pôde estar presente, né? Mas tivemos algumas tias que veio um dia para dar banho, porque tudo novo, mãe de primeira viagem, não sabia como dar banho, então eu tive essas pessoas, tive rede de apoio à distância, né, que conversava comigo, prima que sempre trocava experiência, porque já era mãe, estava um pouquinho lá na minha frente. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante. Faz toda a diferença para a mulher, ainda mais que é mãe de primeira viagem. A questão do psicológico da gente, né? O emocional abala muito. Eu confesso que logo nos primeiros dias, né? Os primeiros meses, na verdade, eu fiquei bastante tempo assim, sozinha por conta desse quadro da pandemia. Eu tinha mais contato com minha sogra, que sempre me ajudou, né? Principalmente na parte de estar aqui em casa, né? Com os afazeres de casa. Então, eu só tenho que agradecer muito a ela por isso, mas eu tive algumas tias também que se fizeram presente. E ao esposo, né? Que é o pai, estava presente. Mas isso influencia bastante, né? Eu, nos primeiros meses, Saulo trabalhava longe, então eu ficava muito tempo sozinha. Chorei muito, para mim era tudo novo.
tudo novo. Então, eu falava, pô, não tinha idealizado dessa forma, né? Não imaginava que a rede de apoio seria dessa forma, mas passei por alguns perrengues, mas também passei por muitos momentos, ainda passo por momentos muito bons. E é aquela questão que eu falo, dessa é a maternidade real. A gente tem todos os. É uma balança, né? E a gente vai passando por altos e baixos. Mas você Marido, ser mãe, né? é. Marido, então, ele ficava muito tempo mais ausente do que presente por conta do trabalho à distância, mas da forma que ele podia, ele me ajudava. Então, Sara me demandava muito porque eu optei, né? Nós optamos, como eu falo, nós é sempre eu e marido, e optamos em fazer Eu amo a nós. amamentação. Eu amo nós. Eu amo nós. Então, nós optamos pela amamentação a livre demanda. Então, realmente é trabalhoso, né? Demanda muito tempo mesmo, é cansativo, é exaustivo, mas eu estava certa do que eu queria, né? E a gente foi estabelecendo algumas rotinas. Confesso que teve algumas coisas, a gente estava conversando hoje sobre isso, de que o primeiro filho, a gente vai tentando ir para os acertos, né? E aí, quando vê o segundo, quando a gente vai começar a planejar o segundo, em algum momento, não estou dizendo que é agora, mas Eu já ia falar, oi? a gente, Pera já aí. a gente fica pensando assim, bom, nós tivemos muitos acertos, mas aonde nós erramos, nós vamos tentar fazer uns ajustes, né? Eu tenho uma plena certeza que o segundo ou terceiro filho é totalmente diferente, né? As experiências são diferentes, mas tem algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, como, por exemplo, você vai acordar de madrugada, né? Então, Impossível não acordar. mas, por exemplo, agora mesmo, há uns dias atrás, Sara só era comigo. Eu acordava, né? 3, 4 vezes na madrugada para mamar e não tinha acerto em o pai pegar, né? Ele estava ali sempre disponível para poder pegar ela, para poder me ajudar, para não ser tão exaustivo para mim, mas era só a mãe. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, a gente realmente vai tentando ajustar. E foi até nesse processo, né, que iniciou, que foi a partir daí que nós decidimos até iniciar o desmame, né? Por estar sendo realmente um pouco cansativo, né? Mas, Aí eu. fala. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar sobre o que eu escrevi sobre o aleitamento, né? Cadê? Que a mulher que trabalha fora, geralmente ela continua amamentando, quando é possível, né? Durante as suas horas de trabalho, que acho que tem uma questão na lei também, que você pode sair 1 hora antes do trabalho, ou não sei como é que funciona. Vai E continuar cadê? depois. Peraí, acho que eu não anotei muito não, que eu falei, eu vou pedir para ela falar sobre isso, porque eu vi um texto na estante seu sobre o desmame. Mas a frase que eu escrevi foi: a amamentação é um direito garantido por lei, que era justamente sobre essa questão do trabalhar fora e você poder amamentar, ainda assim poder conseguir amamentar seu filho. E que tem muita gente que quando chega aos 6 meses, né, encerra esse processo, justamente porque não dá conta de seguir com as duas demandas, né? Com o trabalho, com o filho, com a casa. Aqui, a gente nós decidimos que seria até os 2 anos, né? E até os 6 meses seria com a livre demanda, a gente ia dar mama, né? Ia ser só amamentação exclusiva, né? Até os 6 meses, e a partir dos 6 a gente ia começar com a introdução alimentar. E assim foi feito, né? A introdução alimentar foi bem sofrida, Sara ficou 2 meses praticamente sem comer. Então, eu ainda vou dividir isso depois com vocês um pouco sobre esse processo da introdução alimentar, mas foi bem exaustivo por conta de que realmente ela não aceitava. Eu estava indo trabalhar e já tinha passado os dias que ela já... Tinha dias que ela já tinha passado até a sair... Acho que alguém falou alguma coisa aí.
sobre a lei que eu falei da amamentação, que pode chegar a 30 minutos mais cedo e sair 30 minutos mais tarde, mais cedo, na verdade. Ou 1 hora para poder amamentar durante o expediente. Muito obrigada, Emily. É isso Amiga, mesmo. Eu lembro porque eu via muitas meninas saindo do trabalho, na verdade, né? Então, assim, eu não amamentei, mas eu via minhas amigas saindo. Falei, existe uma lei para isso, né? E aí, que bom que existe. é. Esqueci onde eu estava. Você estava falando que Sara teve dificuldade com a alimentação, que ela demorou um pouquinho para entender. Exato, com a introdução. Então, mas até então, durante esse período, era normal, poderia acontecer. Nós estávamos sendo acompanhados por pediatra, nutricionista. Eu sou bem chata em relação a isso, então eu sempre pergunto, mando uma mensagem no WhatsApp, compartilho, né? Falo como é que está sendo o processo e a orientação sempre é essa. É normal nos primeiros meses acontecer isso, então até o primeiro ano ela continuaria tendo o leite, né, como o alimento principal. E a partir do primeiro ano, que aí a gente já ia realmente inverter o processo, né, que a alimentação e a mama seria só um complemento. E seguiríamos até os 2 anos. Mas a gente mudou um pouquinho isso, né, a gente adiantou o processo porque realmente estava sendo muito exaustivo para mim. Então, nós conversamos e nós decidimos, vai ser agora. Confesso que foi um processo bem Agora doloroso. ou nunca. Na verdade, a gente já tinha tentado até uma certa vez, mas eu não consegui. Eu acabava cedendo, mas aí teve um dia que nós falamos assim, é hoje. E aí, pronto. Eu confesso que eu fiquei mais de uma semana chorando. Todos os dias eu chorava. Eu acho que eu sofri mais do que Sara. Eu imagino que sim. Eu sei que acho que minha mãe me amamentou acho que até 2 anos. Tá vendo? Cresci forte, bonita, saudável, quase não fico doente. Mas isso foi antigamente. Hoje eu acho que tem uma dificuldade maior, né? Na verdade. Não é uma dificuldade maior. Hoje eu acho que tem mais acesso, porém nem toda mãe também quer amamentar, ou também tem um movimento. A gente teve um movimento agora no final de agosto, né? Que foi o Agosto Dourado. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas hoje têm mais dificuldade para amamentar justamente por conta dessa demanda de trabalho, casa, filho. E aí muitas mulheres, elas realmente desistem porque não é fácil. Ou no máximo é os 6 meses e acabou, sabe? E é como eu Então, falei, parabéns por isso. Como eu falei, eu tô falando aqui, né? A minha experiência, a minha realidade, o meu contexto de outra mulher é uma outra realidade. Então, a gente, como eu falei, nada é engessado e nada é assim ao pé da letra, né? A gente entende que realmente existe demandas, existe uma outra realidade, às vezes a mãe é sozinha, às vezes não tem uma rede de apoio, às vezes não tem um pai presente, né, para poder ajudar. Então, são realidades totalmente diferentes. Então, a gente realmente não está aqui para julgar. E até também porque ela não vai deixar de ser mãe porque ela não amamentou até os 6 meses ou não deu mama, já introduziu a fórmula. Então, quem somos nós para falar alguma coisa, né? Eu realmente eu abri mão da minha rotina, né? De alguns momentos meus, né? Para poder realmente me dedicar a Sara. Porque realmente você amamentar demanda tempo. É 40 minutos a 1 hora. E você ficar ali realmente dando aquela atenção, tendo aquele cuidado com aquela criança, que você não poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu escolhi, né? Eu escolhi amamentar a minha filha, ter esse momento com ela. E era um vínculo eu e ela naquele momento, né? Tanto que agora nós estamos tentando ressignificar esse momento, vamos ter outros momentos que não vai ser a mama, né? Sim, sim. Quando você fala isso, eu me recordo, sabe do quê? Porque a gente está falando de trabalho também e da mulher que trabalha fora. Outro dia veio para mim um insight, eu falei assim, já está. E aí eu ficava muito me perguntando, né? O que seria esse já está? Esse já está é justamente esse período que você cuida do seu filho,
período que você para amamentar ele, que ele está sendo nutrido, né? Que ele está sendo cuidado. Elaine entrou aí, Elaine é doula, talvez ela até me corrija caso eu fale alguma coisa que não esteja condizente com o que é para ser sobre essa questão do gestar. Mas aí eu fiquei me perguntando, inclusive comentei com ela, eu falei assim, amiga, gestar, o que é isso? Sabe, como é que eu posso gestar se eu ainda não sou mãe? E ela também teve esse questionamento na vida dela, né? Como é que eu vou gestar? Como é que a gente vai ser capaz, enquanto terapeutas, né, de cuidar de mulheres que vão parir, que sei lá, estão se programando para ter um filho? E aí eu falei, quando você vai fazer, ela mesma me disse, quando a gente vai fazer um projeto, a gente também vai parir um projeto, né? A gente precisa planejar, a gente vai escrever, a gente organiza. Então, é um tempo que a gente demanda ali para poder organizar. E quando esse projeto ele vai para frente, é um período que você vai atender o cliente, por exemplo, e você vai acompanhar aquele cliente durante um tempo. Aquilo ali eu acho que é o parir, né? Você pariu o projeto, o cliente está ali. Então, para atender um cliente, você fica pelo menos 1 hora antes se organizando, né? Meditando para entender como é que você vai recebê-lo. Tipo, para fazer a live, eu precisei fazer isso, né? Precisei respirar aqui um pouco, porque meu dia foi agitado, mas para que eu chegasse inteira, né? Para conseguir chegar aqui e falar aquilo que era necessário falar, o que eu ia conseguir falar junto contigo, para não ser ansioso. Então, eu entendo que esse momento de amamentação também é muito disso. É o momento que você para, que você respira, né? Você também não pode chegar muito afobada. Tem uma questão que eu postei um vídeo hoje de uma mãe amamentando num casamento. Mas aí depois eu fiquei ela falou que tinha uma questão de que as pessoas estavam problematizando aquilo. Tem a questão das mães que amamentam na rua. Mas eu acho que esse momento da amamentação é um momento tão importante que você precisa parar de fato, né? Em um lugar, em um momento, em um lugar, né? Tranquilo. Porque é essa conexão que você estabelece com seu filho. E quando você para de amamentar, você tem que buscar uma outra conexão com ele para que ele entenda, né? E lembre, aquela pessoa ali não vai mais me dar o alimento, mas ela vai me compartilhar comigo de outros bons momentos, né? Isso mesmo. Esse momento, o amamentar, né? É um momento muito. Eu confesso que é um tema que tem pegado muito em mim, porque eu fico muito emocionada. Porque no meu caso, eu Pode sinto chorar, falta. Deixa aí, aproveite que está aqui, deixa aí para que amanhã as coisas sejam ressignificadas. Então, assim, eu sinto falta disso, né? Porque realmente é o vínculo, tipo, eu tá dando uma aqui, tá fazendo essa troca com ela, né? O troca de olhares, pegar na mãozinha dela e tal. Eu sinto falta disso, né? Mas eu precisava fechar esse ciclo, né? Para iniciar um outro. Então, como eu disse, deixa eu respirar. Chama a Como eu Saúde disse, para trazer uma água. aqui tem água aqui. Então, a gente está ressignificando isso, porque esse momento de eu trocar com ela esse olhar, de a gente tocar uma na mãozinha da outra, de ela passar a mãozinha no meu rosto. Então, essa troca de carinho e de olhares, eu estou trazendo isso para uma outra forma, né? Então, de a gente ficar mais tempo sentada, deitada na cama, lendo livro, conversando. A gente vai conversando do nosso jeito, mas conversa, né? Então, esse vínculo, assim, é um momento indescritível. Realmente eu não tenho um que falar, né? Acho que quem passou por esse processo da amamentação, né? E amamentou por um período é um momento de louvor mesmo, a gente agradecer a Deus por esse momento, porque é um privilégio que nós mães temos, né? De realmente ter esse momento. Tem o privilégio do parir, né? E também esse de amamentar, que é um vínculo indescritível, mas que a gente vai fazendo, a gente vai criando uma nova história, uma nova
um novo ciclo entre eu e ela como mãe e filha. Mas aí agora, né, que você já não vai mais, né, vivenciar esse momento com ela, uma das coisas que eu costumo falar, né, na verdade eu não me via fazendo atendimento para mulheres, inclusive mulheres que já são mães, mulheres mais velhas e mulheres que já têm uma certa bagagem, né, da vida. Eu falava assim, como é que eu vou chegar nessa mulher aqui com a experiência que ela tem e vou conversar com ela? E aí talvez eu acho que eu nem precise falar isso para você. É, mas foi uma das pesquisas que eu fiz, inclusive, e tem lá dizendo, né, a importância de você se cuidar, a importância de você olhar para si e dizer assim, não, hoje é o dia que eu vou sair, por exemplo, para cortar meu cabelo e não vou levar minha filha, né? Porque existe toda essa questão de você ser mãe, você estava cuidando de você e cuidando da sua filha. Quando você quando você tem um bebê, corta o cordão umbilical. Mas o vínculo ainda ele é estabelecido, o vínculo ele ainda está ali. E aí vocês continuam nessa conexão, nesse amor, nessa troca. Parou de amamentar, ressignifica, buscar uma outra forma de manter esse vínculo, né? Porque não vai ser encerrado, óbvio, porque existe a questão do mãe e filho. E agora você precisa começar a olhar para si, para você não ficar se sentindo vazia e não virar aquela mãe pegajosa, né? Que Sara vai ficar, sai minha mãe daqui, que não sei o quê, né? Tipo, minha mãe me deixe, né? Então, assim, é o momento de você começar a fazer o quê? É o momento de você começar a olhar para você, é o momento de você começar a olhar de fato para o seu marido, porque durante esse período eu tenho certeza que ficou alguma lacuna aí, por mais que exista uma base, mas com certeza deve ter ficado alguma coisa, alguma vírgulazinha que falou assim, peraí que tá faltando isso aqui, sabe? Eu sei que não, porque eu acompanho vocês e eu acho muito bonitinho a forma como vocês se relacionam, a forma como vocês cuidam um do outro, né? Mas assim, é importante agora, nesse momento, que vocês comecem a olhar para vocês de novo. E aí começa o planejamento do quê, minha gente? Do segundo filho. Calma, brincadeira. Calma. Aí, agora eu te pergunto, como é que você se vê nesse processo, né? Desvinculou da amamentação de Sara, você vai continuar trabalhando, mas você precisa também cuidar de você. Então, agora de fato, eu acho que você tem 4 funções, que é a função de esposa, a função de mãe de Sara, a função de Dejani e a função de trabalho, entende? São 4 pessoas em uma só, fora as outras coisas, as outras demandas que a gente acaba tendo também. E aí, essa função Dejani aqui, né, tá pronta para ir para o mundo de novo? Faltou o momento blogueira aqui, eu só faço isso nas horas vagas, que como não tem as horas vagas, então deixa a desejar. Mas eu não contei porque eu contei o trabalho, né? Mas assim, esse momento aqui, só seu, esse aqui é só você. Só existe você agora. Não quero saber de Sara, não quero saber de marido, não quero saber de trabalho. Porque é importante, né? Você trabalha fora a semana toda. Se você não se nutre, né, em particular, se você não tem essa nutrição, esse cuidado consigo, com certeza você não vai conseguir ser uma boa mãe, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir ser uma boa esposa. Eu acho que vai ficar faltando alguma coisa. A nossa nutrição é a base para a gente cuidar do outro, né? Isso é verdade. E assim, eu preciso estar bem, né? Emocionalmente, eu preciso estar bem fisicamente, então eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso buscar cada dia ser uma pessoa melhor, né? E para isso eu preciso realmente ter um equilíbrio, né, emocional. Eu preciso estar realmente bem para que eu possa dar continuidade aí, né, com Sara, de cuidar da Sara, né? E poder estar. Eu preciso disso realmente. Então, eu preciso realmente cuidar da Dejani, né? Ter meu momento. Geralmente eu falo com o marido aqui, hoje é meu momento. Então, qual é o meu momento? Não abro mão. Uma vez no mês eu vou, faço minha unha, pé, aí cuido do cabelo, faço alguma coisa. Nem que eu vá no banheiro ficar lá fazendo minha massagem. Isso é importantíssimo. É muito, muito, muito mesmo. Então, assim, meu momento, às vezes eu falo, ele tá aqui no banheiro, é meu momento, viu?
Então, aí ele fica com Sara, às vezes ele desce, às vezes não, muitas das vezes quando ele tá com ela, desce pro parquinho para eu poder ficar um pouco sozinha, às vezes fazer alguma coisa em casa, que às vezes tem dias que Sara só quer ficar comigo. Por mais que ela ame ficar com o pai, né, que o pai faz as traquinagens com ela, mas tem horas que é só comigo. Então, tem hora que eu quero respirar realmente um pouco. Eu ainda não cheguei na fase de ir pro cinema, por exemplo, com as amigas, né? Tô até devendo um cinema com as amigas. Mas agora com esse processo do que a gente já conseguiu fazer o desmame, eu começar a olhar mais pra mim, né? Vou começar a estabelecer algumas coisas, dentre elas realmente a questão da alimentação, que é uma das coisas que eu já queria realmente retomar, né? Não só pra mim, mas pra gente aqui em casa, eu e Saulo. E voltar a fazer uma atividade física, que isso é muito importante, né? Então, e algumas outras coisas. Eu tenho meu momento de lazer, eu sozinha, eu com o marido, né? Nós já conseguimos ir para o cinema sozinhos, deixamos com a avó e fomos. No final do dia a gente voltou. Então, é que a gente possa fazer isso mais vezes também, né? Porque é muito importante para mim, né? Como a Dejani, né? Como pessoa individual, Sim. também como nosso casal, que é muito importante também. Você falou da atividade física, a Marília é educadora física. Qualquer coisa já chama aí. Eu falo, Mari, me indica aqui um treino. E aí ela tá falando que as pessoas dizem que nossos filhos, eles têm que vir como prioridade. Eu também concordo, porém eu discordo, sabe? Tem muita gente que fala assim, Juliana, você tá ficando doida. Tem coisas que eu falo, na verdade, que eu fico com medo de ser cancelada. Porque eu digo, minha gente, outro dia a menina tava me perguntando sobre a questão de relacionamento. Aí eu falei, ela fez assim, quem paga a conta? Aí eu vou te mandar no privado, porque acho que as pessoas não vão gostar do que eu vou responder ali, não. E isso vale para os filhos também. A mãe que não se cuida, ela não vai conseguir cuidar do filho. Eu sei, de novo, é uma realidade, é fora da realidade, né? A gente vai entrar no que é comum e no que é normal. É normal que uma mulher não se cuide, que ela dedique tempo integral para o seu filho? É normal. Ou melhor dizendo, é comum, mas não é normal. Né? Eu aprendi isso com meu primo. O que é comum e o que é normal na nossa vida? É comum as pessoas terem dívidas, mas não é normal. Não é normal você ser uma pessoa endividada. Senão, a nossa economia não ia andar. Como é que ia funcionar a economia? Então, assim, não é normal que você dedique 24 horas para o seu filho. Porque quando seu filho cresce, ele vai embora. E você fica. Eu tô vendo algumas mensagens aqui. O que é que acontece? Eu acho que no quadro de 24 horas, você sendo mãe, por mais que você fale assim, minha prioridade nesse momento é minha filha, né? Mas você consegue, sim. A filha vai dormir, essa hora é a hora de você consegue tomar um banho. Eu fazia muito isso. Tá sozinha, Sara dormia, corria pro banho. Sara dormia, corria, vinha aqui para almoçar. Então, eu sei que cada um tem a sua realidade, como eu já falei, né? Tô falando com base na minha. Realmente eu deixei um pouquinho de, por exemplo, atividade física. Não fiz. Desde quando eu tive Sara, eu não retomei para as atividades físicas. Mas em ponto de partida, eu tomei minha questão da minha alimentação, eu nunca exagerei nas coisas, como um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como um sanduíche, uma pizza, mas tem essa preocupação, né? Mas a questão, tipo, vou andar bagunçada, não vou fazer unha, não tive tempo para fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que você consegue sim, num quadro de 24 horas, de você pelo menos ir ali no banheiro e você, vou fazer um rabo de cavalo, ou se não, vou lavar minha cara aqui, fazer um skincare. Nasce uma mãe, nasce um coque, né? Assim que o povo fala. Então, por isso que eu achei logo melhor cortar, porque é mais prático. Porque eu só vivia... Também. Mas assim, o que eu tô falando do cuidado com o filho e essa necessidade de fato do soltar, né? Não é dizer que não é pra cuidar do filho não, tá, gente? Pelo amor de Deus, que eu não sou nenhuma maluca. Tipo, até 3 anos, por exemplo, uma criança vai demandar tempo seu. E ela vai estar muito mais vinculada à mãe do que ao pai, né? Isso até estatisticamente falando. A criança, ela cuida, você tá lá ali 24 horas com a criança, demanda médico, vacina, e fica doente e volta. Então, assim, chegou aos 3 anos, né? Não é uma regra, mas chegou aos 3 anos,
É importante que a gente comece a se olhar, né? Ou então um pouquinho antes. Porque se você não se olha, se você não se gosta, você vira só a mãe da Sara. Ou então só a esposa do Saulo. Só a funcionária da empresa. Eu lembro que eu não tenho filhos, mas eu sempre fui muito do trabalho. Então, não é que eu deixava de me cuidar fisicamente, né? Porque o trabalho também exige que a gente ande impecável, arrumada, maquiada e tal. Mas e por dentro, essa nutrição faltou. E aí, tanta gente ficando doente justamente porque eu não dou conta, porque eu não tô dando conta de cuidar do meu filho, não tô dando conta de cuidar da minha casa. Eu tô cansada, isso aqui, por quê? Porque a gente deixou de se cuidar. E o se cuidar é, às vezes, ficar 1 segundo sozinha, 5 segundos sozinha. Eu acho que já faz uma diferença. Mas como eu já falei, você é diferenciada. É por isso que eu vim aqui para dizer assim, ó, gente, é possível. É possível, tá? Marília também não é diferente, não. A gente fracione as coisas, um pouquinho esposa, um pouquinho mãe, um pouquinho CLT, um pouquinho isso, um pouquinho aquilo. A gente consegue fazer um pouquinho de cada. É um privilégio, eu acho, que é um privilégio nosso, inclusive, um privilégio dessa geração. A gente conseguir estar se olhando, né, de forma mais amorosa, de forma mais cuidadosa, o tempo inteiro. Inclusive, depois da pandemia, acho que esse autocuidado cresceu muito. Essa necessidade cresceu e a gente está conseguindo abrir espaços. As empresas estão abrindo espaços, né? E as mães que trabalham fora, elas conseguem ter esse tempo de qualidade com o filho, ter esse momento de ter o tempo de qualidade com o marido, ter uma família, que é o que a gente acho que está precisando hoje, é ter essa base familiar que de alguma forma foi perdida por conta desse trabalho. E aí, quando a gente menos espera, a vida passa e a gente não vive, né? A gente só trabalhou. É verdade. E aí, quer deixar... Pode falar. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem, né, pra gente. Já são 8h20 nessa brincadeira. Nem senti, Falamos pouco. É um bate-papo, né, que a gente nem... A gente começa apreensiva e de repente as coisas vão andando, vão caminhando, vão se desenrolando, desenvolvendo e vai fluindo. É isso. Mas eu estou muito feliz, como sempre. Eu começo o dia assim, ai meu Deus, tem uma live. Ai meu Deus, eu não vou dar conta. Ai meu Deus, eu não quero falar mais não. Aí eu vou desistir, sabe? Querendo me auto-sabotar, mas depois eu falo, não, isso aqui é mágico e é um privilégio. E eu queria já, de fato, né, agradecer por você ter aceitado. É minha primeira live, é a minha também, filha. Não se preocupa não, tá? O erro aqui é meu e nosso. Eu divido isso com você também, eu acerto também, tá? Eu agradeço pelo convite, né? Realmente, minha primeira live, então tava um pouco tensa. Na verdade, eu comecei a ficar tensa, aí depois parei e disse, é um bate-papo, é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu vivencio, né? Mas aquilo chegou já no perto, aí eu disse, ai meu Deus, aí Maru aqui, calma, vai ser o que você vai contar o que realmente é a sua rotina, então não tem nada. Não tem nada que gravar, não tem nada. É uma coisa que vai fluindo e realmente foi o que aconteceu aqui, né? E assim, eu vou trazer aqui para direcionar aqui para os pais, né? O que acontece? Quando a gente descobre que vai ser pai ou vai ser mãe, a gente realmente às vezes fica um pouco meio que temeroso, assustado, né? E realmente os filhos, eles trazem essas novas responsabilidades, traz o medo para a gente poder tentar ser uma pessoa melhor, né? Traz novos desafios para a gente, mas eles trazem uma alegria, é inexplicável. É um amor incondicional. Eu costumo dizer, né, para meus amigos, quando vai ser pai ou mãe, eu digo, olha, você vai conhecer o amor da sua vida. É o amor da sua vida. A gente fala assim que às vezes é o cônjuge, né? Mas é o amor da sua vida. Você vai conhecer, porque é algo muito... É indescritível, é inexplicável. É um amor que é fora de... Não tem nem como explicar. Então, eu amo ser mãe, né? Não me arrependo de nenhum dos processos. Teve alguns perrengues, vai continuar tendo algumas coisas, né? Algumas dificuldades, é normal. Mas isso não vai deixar de que eu tenha
a segunda gestação, que eu pretendo sim, não sei quando vai acontecer, mas eu pretendo sim, quero vivenciar isso novamente. A mulher diferenciada, minha gente. A pessoa... Não, eu tive uma Mas gestação é isso, né? maravilhosa. Eu tive uma gestação maravilhosa. Eu até costumo dizer, né, que eu tive dois, assim, eu quando eu estive grávida, eu me senti uma mulher, como eu vou dizer, uma mulher empoderada, assim, tipo assim, eu me senti a mulher mais bonita me senti muito bonita nessa época, nessa fase, me senti linda, né? E também um outro momento que eu tive esse sentimento de empoderamento foi quando eu trouxe Sara. Então, quando eu estava ali no momento para parir, aquele momento ali foi inexplicável. Então, foram dois sentimentos que eu vivenciei, né, de empoderamento. Mas o que eu quero trazer aqui. Oi? Ó, Ana dizendo aí, ó, que a maternidade é algo sobrenatural, é divino. Sogra. A gente é privilegiada, né, Ana? Hoje de tarde, inclusive, eu falei com a pessoa que estava conversando, eu disse, nós somos o milagre. Nós mulheres, se nós soubéssemos o tanto de poder que a gente tem, a gente usaria isso de forma 100% positiva. Né? Ser mulher, você colocar um filho para fora, a gente tem esse poder, cara. O homem não tem, não. Desculpa aí, tá, homens? Vocês são maravilhosos, né? Mas a gente tem esse poder, né? A gente, a sementinha ela é plantada, mas a mulher ela tem a força. E é essa força que a gente deve levar para a vida. É verdade. Imagine aí sua filha olhando para você e dizendo assim, porra, é meu orgulho da minha mãe, cara. Sabe? Isso é surreal. É verdade. E eu quero deixar aqui direcionado, deixar uma mensagem aqui. Eu fiz uma pesquinha, até porque eu não sabia se eu ia conseguir falar, né? Mas é uma frasezinha. Deus, ele é dono de todas as estações. E ele quer trabalhar em cada um de nós a exata estação que estamos passando no momento. Não sei se é primavera, verão, outono e inverno. Mas Deus, ele vai trabalhar em cada... Independente da estação que você estiver passando. Então, que a gente possa ter essa certeza, né? E colocar Deus no centro de todas as coisas. Cada decisão que você tomar, seja no início do namoro, quando você for decidir casar, quando você for decidir ter um bebê. Então, lembrem sempre disso. Deus é contigo e Ele está com você em qualquer das estações que você estiver passando nesse momento. Só para encerrar, naquele dia que a gente estava conversando, de fato me veio uma energia totalmente diferente. E não que eu não acredite em Deus, não que eu não acreditasse, mas voltando lá atrás, né, desde quando a gente se conhece, teve um momento que eu me perdi ali, mesmo sabendo o que eu queria, mas esse perdido talvez não ter dado tanta atenção para o que Deus falava comigo. Falar assim, não, depois eu escuto, não é momento agora. E não está errado, não, você pode viver a sua vida. Mas hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, eu consigo olhar para o lado e dizer assim, eu não sou ninguém sem Deus. Se eu quero construir a minha família, se eu quero construir quem eu sou antes da minha família, inclusive, né, porque para construir uma família eu preciso estar inteira, eu preciso de Deus do meu lado. Então, por esse motivo, inclusive, você foi escolhida para estar aqui hoje. Né? Não é escolhida, mas foi convidada para estar aqui hoje. Porque eu vi toda essa mudança acontecer. Eu não queria falar, porque... eu vi toda essa mudança acontecer. E o quanto foi importante, inclusive, o seu esposo estar do seu lado para isso. Não é um privilégio, né? Mas é possível. Eu sei que muita gente não vive essa vida que a gente deseja, que a gente almeja. Mas você conseguiu. Você está conseguindo. Então, assim, é um privilégio ter amigas assim, sabe? E é o que eu desejo para mim. É essa felicidade aí. É ser mãe, é cuidar, é conseguir conciliar, né? Do jeito que eu posso. Obviamente, ninguém vai ser igual. A gente sabe que tem muitos empecilhos na sociedade que a gente vive, não é uma sociedade igual, não é uma sociedade igualitária nem para homem, nem para mulher. E ainda assim que tenha um homem e uma mulher juntos, às vezes as coisas não caminham.
Então, assim, é importante que você continue, tá? É importante que você não desista. É importante que você seja essa mulher que você se tornou. Parabéns ao Saulo também por essa presença, pela família dele. A família dele foi, tenho certeza que é imprescindível nesse processo. E é isso. Eu falei que ia ser um processo aqui, porque realmente mexeu muito comigo esse assunto. Né? Eu fiquei me perguntando um monte de coisas e, assim, coisas do passado mesmo, sabe? E eu entendo que eu consegui ressignificar isso. Eu não me culpo por ter vivenciado a vida que eu tive, porque foi maravilhosa, né? Muita diversão, óbvio. Mas esse resgate divino, ele consegue me preencher de uma forma que eu consigo, inclusive, me perdoar para vivenciar, para dizer assim, eu estou pronta para viver esse mundo agora, eu estou pronta para olhar para essas mulheres que estão precisando da minha ajuda. Você, graças a Deus, não está precisando, mas a gente tem trocas maravilhosas e é isso. Muito obrigada, tá? Eu tenho que agradecer permaneça mesmo. sendo base da nossa vida, sempre. Amém, a todos nós. Amém. Muito obrigada mesmo. Não tem, E a todo mundo que participou, né? Que teve aqui, que muita gente veio. Quem não assistiu agora, assistiu depois, que teve participação. Teve gente que nem assistiu por aqui, né? Não viram a participação especial. Assistir depois. Aí de novo. Assiste depois que teve participação especial, que com certeza deve estar dormindo já. Tá dormindo, mas já conseguiu colocar para dormir, então tá tudo certinho. Ele tá aqui até participando comigo, tá aqui ouvindo, aqui tudo. Mas é isso, um cheiro. Obrigada. Obrigada Na próxima agora você faz e me convida. Tá certo. A conferência foi maravilhoso mesmo. E obrigada aí a todos que esteve presente aí. Muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais uma inspirada também em mulheres, né? Vamos falar sobre empreendedorismo. E aí, preparem as dúvidas, porque eu também sou cheia de dúvidas, né? Sobre empreendedorismo. Mas já adianto para convidar todo mundo para assistir, inclusive você, porque eu sei dos seus pensamentos futuros. Pode deixar. Tá bom? Beijo. Tchau.